Em Brasília, 19 horas. Última live do ano. Boa noite Thaís, Mônica, Kelly, boa noite meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Dr. Simões, boa noite Pri, Janicele. Vocês estão me ouvindo bem? Gente, última live do ano. Nessa última live eu quis trazer um assunto aqui, muita gente nova chegando, e eu queria falar um pouco sobre a laser acupuntura, sobre dor. Que bom então vamos lá, a nossa live ela fica salva. Bom, tem sempre, né, o público que me acompanha aqui, que está comigo nas lives, que assiste ao vivo, que participa, outras pessoas assistem depois. E tem o pessoal chegando no Instagram, né? E é um Instagram que a gente trabalha laser terapia integrativa, que é você trabalhar o laser, saúde do intestino, pilares da saúde integrativa, trabalha laser acupuntura, né? Muitos colegas acupunturistas também chegando. Então eu queria falar um pouco sobre a laser acupuntura, vamos falar sobre LIB também, porque como é um recurso multiprofissional, é sempre bom a gente falar, porque existem profissionais que não trabalham com a laser acupuntura. Então sempre a gente consegue trabalhar um pouco de forma multiprofissional quando a gente fala sobre o ILIB. Então é um tema que eu gosto sempre de trazer aqui. E a minha proposta esse ano, de 2025, foi em ter um dia fixo para conversar sobre a laser terapia, sobre a laser acupuntura e com esse olhar integrativo. E eu escolhi toda terça, 19 horas. E a gente cumpriu isso daí. Nós tivemos nossos encontros. A gente conversou. Eu nem fiz um levantamento, mas eu só estava pensando antes da live. A gente falou muito sobre saúde da mulher. Sempre é um tema que sempre pedem bastante. O meu público, a maior parte é do público feminino, então a gente sempre fala sobre saúde da mulher. Eu falei sobre ciclo menstrual, eu falei sobre endometriose, conversamos sobre lipedema, fiz live individual, também fiz live com convidada, a Michele, minha aluna e minha colega de profissão, a Michele. Falei sobre autismo, falei em live individual, também fiz com convidada, a Gabi Pradines, minha prima. Que mais? Fiz demonstração prática para vocês aqui, durante os nossos eventos, trouxe protocolos, enfim, a gente falou bastante, falamos também sobre desparasitação, sobre saúde do intestino, né? Então sempre são esses três pilares, laser, saúde do intestino e os pilares da saúde integrativa. Hoje, como eu vou falar sobre dor, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o estilo de vida, tá? Então, gente, esse é o espaço, é toda terça e hoje é a última terça, hoje é dia 16. Eu tô olhando pro lado, gente, porque hoje eu tô no computador, tá? Eu fiz o script no computador. Geralmente eu faço no papel, então fica aqui na frente. Então vocês vão me ver assim, só para não deixar fugir nenhum ponto, né? Hoje vai ser a última, porque semana que vem a gente já tá em semana de Natal. Na outra já é a semana do Réveillon, então a gente já vai desacelerando, muita gente viajando, né? Ficando próximo da família, descansando também. Então, quis fechar aqui nessa semana nosso ciclo, mas ano que vem a gente volta. Então, saiba você que você está chegando agora no meu Instagram, que aqui é um espaço para a gente estar aqui juntos, conversando sobre laser acupuntura, laser terapia. Eu abro caixinhas de pergunta, eu pergunto para vocês o que vocês querem ouvir, eu respondo as dúvidas de vocês, então é sempre uma troca, é sempre rico para mim, e isso que chega para mim eu transformo em conhecimento para vocês, em uma troca, eu aprendo muito com vocês, e eu troco isso daí para que você também aprenda comigo, que eu possa te ajudar de alguma forma, tá? Então, eu escolhi a laser acupuntura para falar esse ano. E é engraçado, assim, porque quando eu comecei, eu vi que tinha colegas, teve um colega que falou assim, eu sempre perco o espaçador, né? E aí falou no meu privado, aí eu já fiz um conteúdo, mostrei como é que eu trabalho, né? Passando o plástico.
Teve rios que eu dessa semana, semana passada, o pessoal, laser, acupuntura, é agulha, é laser, então eu quis trazer isso daí. Porque o que acontece? Quando eu comecei a estudar, eu aprendi que você usava a laser acupuntura para fazer uma substituição. Quando o paciente não gosta de agulha, então deixa eu colocar as agulhinhas da acupuntura. Quando o paciente não gosta de agulha, não gosta de ser agulhado, você, acupunturista, pode fazer o quê? A laser acupuntura. Então, principalmente em crianças, né, que a gente tem mais dificuldade, porque as crianças, elas têm mais rejeição, né, tendem a rejeitar mais a agulha, sentem dor, têm medo, mas não é só criança, adulto, idoso, né? Então, tem um público realmente que você vai fazer essa substituição e vai ser muito bom, porque você vai conseguir levar a medicina chinesa, você vai conseguir levar a acupuntura sem dor, né? E de forma eficaz também. Só que com o tempo eu percebi que, na verdade, não é só sobre substituição. Não é só, então, se eu não uso agulha, então, se não é para usar agulha, eu uso laser. Isso também é um ponto forte para o acupunturista? Porque é uma forma de você ampliar a sua agenda, é uma forma de você atender um público que antes rechaçava, né, recusava ir para uma sessão de acupuntura pelo medo da agulha. E é um medo, muitas vezes é um medo assim, chega a ser inconsciente, é uma coisa até maior, que não é só, não precisa ter medo, não é sobre isso. Então, a pessoa realmente não consegue fazer o tratamento, né? E, gente, a gente tem estudos mostrando que a laser acupuntura é muito efetiva também. Ela tem muitos resultados e, às vezes, até mais. Então, já tive perguntas aqui na live, mas funciona? A laser acupuntura também é tão efetiva quanto as agulhas? Eu ouso dizer que, às vezes, até mais efetiva. Porque, assim, isso foi até um aluno colocou para mim, achei engraçado, né? Porque, assim, as agulhas é desconfortável, né? Quando você agulha o paciente sente a picada da agulha, sente o DT. Então, assim, você sabe que está tendo ali uma manifestação de desconforto, de dor, então você, então tá funcionando. E o laser? O laser você não sente, né? O laser parece assim, será que esse negócio está funcionando? Aí o aluno falou, às vezes eu acho assim, que o paciente pode achar que não vai funcionar. Eu falei, olha, no início até não é só o paciente. Você também fica, será que esse negócio está funcionando? Você, profissional, também fica, esse negócio já foi, rapidinho aqui, já matei, já fiz a sessão. Então, eu até falo para meus alunos, é importante demais vocês, assim como quando você aprende a agulhar, você agulha em você se aplica, até para sentir, né, o peso da sua mão, como tá a tua mão, o teu agulhamento. A laser acupuntura também é super importante você acupunturista, começar a fazer em você. Para você, e sem agulha, sem nada, para você sentir só o estímulo do laser, para você, tá vendo? Esse negócio funciona. E quando que você tem certeza que o negócio funciona? Quando dá errado, quando você erra a mão, né? Bem no início, quando você tem a sua primeira intercorrência, você não está usando uma agulha, você põe lá e de repente o paciente passa mal. Nossa, esse negócio está funcionando mesmo, né? Então, assim, funciona. E a gente tem estudos mostrando, estudos com criança mostrando o efeito. Tem um estudo muito bacana, é um estudo que pegaram um grupo de crianças pós cirurgia ortodôntica com relação à ansiedade, né? Como que conseguiu regular, modular essa ansiedade com a dor, enfim. E pegaram crianças, teve o grupo controle que não recebeu, o grupo que só fez ILIB e o grupo que só fez laser acupuntura. E esses dois grupos que tiveram laser, seja de forma pontual, fazendo laser acupuntura, seja de forma sistêmica, eles tiveram bons resultados realmente de modular o sistema parasimpático, entrar num processo muito mais calmo e tranquilo de recuperação, tá? E aí eu tava falando para você, acupunturista, será que funciona? Funciona.
tá? E tem estudos para isso, mas também a parte clínica também você consegue muito observar. E o legal, o que que é? Olha, eu estou muito batendo na tecla da laser acupuntura, mas eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre laser terapia, sobre IRIB, tá? E aí, por exemplo, o que que é legal? A gente sabe, o acupunturista sabe, que a agulha de acupuntura não cria energia, né? A gente reorganiza a energia que tem no corpo do paciente, mas a gente não cria energia. Então, se a gente tem um quadro ali de deficiência, se tem uma questão de deficiência, você tem que tonificar, você tem que trazer essa energia de fora, para dentro do corpo. Então, como é que a gente faz? A gente trabalha com alimentação terapêutica, a dietoterapia chinesa, indicando alimentos, o paciente está com deficiência de yang, então você precisa comer alimentos mais mornos, quentes, enfim, trazer a energia que está faltando para dentro, tá? Outra forma, você pode trabalhar com ervas, então a fitoterapia também é uma forma de você trazer essa energia de fora, né? Então, alimento, a planta, a erva, o ar, né? A gente sabe que numa escala, gente, a agulha, ela tá lá no final, numa escala de criação de energia. Sendo que o que traz mais energia a gente tem lá, Qigong, os conhecimentos das artes marciais e não só a arte marcial, mas das técnicas de respiração, né, de meditação, de respiração, Qigong, Tai Chi, né, isso está no outro nível, porque está pegando o ar transformando, né, a oxigenação transformando isso em energia, e a gente acaba não respirando da melhor forma, né? O ocidental respira muito mal, diferente do oriental. Até porque isso é estilo de vida deles, né? Você vai para o Oriente, você vê em parques, você vê nas ruas, não só idosos, mas o público, né? A sociedade ali praticando exercícios de respiração, né? Isso com muito mais frequência, né, com muito mais presença do que um ocidental. Não que aqui não tenha, mas é muito menos, né? Então, isso que a gente usa, esses recursos, alimentação, a erva, né, a gente traz de fora, a agulha não consegue trazer, mas a laser acupuntura consegue, porque o laser é luz. Luz é energia. Luz é outra forma de você trazer energia, né? Então, você tem a luz como uma nutrição celular, uma nutrição para a célula. Então, além de você estimular o ponto, você está trazendo energia para a mitocôndria, para a célula, está gerando ATP, tá? Então, é uma ferramenta que, por isso que eu ouso dizer que é até melhor, porque além do estímulo energético, você está trazendo luz, você está trazendo Qi, tá? Então, é muito interessante você poder trazer aí a laser acupuntura para a sua vida acupunturista. E uma coisa também importante, gente, que às vezes o acupunturista pode criar uma resistência, né? Ai, laser. Gente, a medicina chinesa sempre foi moderna, tá? Dentro do seu tempo, sempre foi moderna. Imagina o chinês há 5.000 anos atrás, fazendo agulha ali de pedra, pegando ventosa, pegando chifre de animal para fazer uma ventosa, que hoje a gente tem as ventosas modernas, né, de acrílico, de vidro, de silicone. Então, a medicina chinesa sempre foi moderna. E hoje a nossa modernidade é uma modernidade diferente de 5.000 anos atrás. Então, assim, na década de 30, a China já trouxe o quê? A eletroacupuntura. Então, já temos aí uma tecnologia de estimulação das agulhas por meio da eletricidade, por meio de estímulos elétricos. Isso na década de 30. A China já estava aberta a isso. E na década de 70, no Congresso na China, já trazendo protocolos e verificando, estudando a laser acupuntura,
né? Então, para quem vai para a China, vê que realmente nos hospitais da China, o que a gente tem de mais usado lá realmente é a eletroacupuntura. Mas desde a década de 70, a China já tinha trazido para os seus congressos, para os seus estudos a laser acupuntura. Então, assim, a própria China, gente. Então, a China está ali com a tecnologia. Então, a gente não precisa achar que ao trazer um laser você está distorcendo a medicina chinesa. Não tá. Você só está acompanhando a modernidade que a medicina chinesa sempre acompanhou, tá? Então, recapitulando, eu comecei falando, né? Tem muitos acupunturistas e tudo. Então, eu aprendi que a gente tinha que fazer o quê? Um ou outro. O que eu fazia? Eu subutilizava o meu laser. Porque eu só, então eu vou lá. Eu vou lá, então o paciente tem medo de agulha, então eu faço com laser. Só que assim, isso foi logo no início, porque eu já percebi que eu podia combinar agulha com laser. Então, eu comecei eu fazer o agulhamento, né, no meu paciente e comecei a usar o laser para, eu estou dispersando esse ponto, então eu vou dispersar com o laser. Estou tonificando, eu vou tonificar, né? Mas, mais ainda, gente, mais ainda, a combinação dentro da laser acupuntura não é só agulha e laser, tá? Você pode combinar, eu uso muito para por isso que eu quis fazer dor, né? O que eu mais uso com dor? A não ser que o paciente chegue assim, eu não aceito agulha de jeito nenhum, aí eu não vou vir com agulha. O paciente não tem problema, eu faço os pontos distais, os pontos que eu estou trabalhando, eu faço na laser acupuntura, que é muito mais rápido. Então, eu trabalho energeticamente a laser acupuntura. Pego as agulhas e vou para o local da dor. Aí, lá no local da dor, eu trabalho os pontos ASH e pontos de acupuntura próximos também para trabalhar com a dor. E aí, o que mais? É só isso e o laser? Não, eu também trabalho, né? Não vão ser todos os pacientes que eu vou somar tudo isso. Só estou dizendo que são técnicas que você pode combinar. A moxa junto com laser, tá? Você pode combinar a ventosa com laser, você pode combinar, foi muito legal outro dia, eu consegui até pedir autorização para paciente, para filmar. Eu não peço para todos, porque, enfim, eu fico tão ali imersa no atendimento, mas aí tem aqueles atendimentos que a gente, né, tem tanta intimidade ali com o paciente, tem uma troca tão boa que às vezes eu peço licença, eu pergunto se tudo bem filmar. Aí eu filmo um pedacinho sem filmar eles, né? E aí fiz uma sangria com laser, tá? E é extremamente, a gente tá falando de sangue, né? Alvo ali para você trabalhar com seu laser, né? Então a gente trabalhar a sangria com a ventosa, o laser, tem resultados muito bons. Eu lembro até que quando eu soltei o conteúdo para falar sobre isso, eu mostrei como você usar camisinha na ventosa de acrílico, porque se você está fazendo sangria, a não ser que você use a ventosa de vidro com fogo, que aí depois você pode esterilizar, pode ferver, na de acrílico você pode colocar um preservativo e com isso você não contaminar, né? Não deixar o sangue chegar no acrílico, porque se tiver qualquer fissurinha no seu material, o sangue pode ficar ali, né? E a gente não vai ferver o acrílico. Então eu lembro que eu mostrei isso esse ano para vocês. E aí, gente, você combinar outra técnica que combina demais, é o gua sha. Tanto é que nos meus cursos, no meu curso de laser, como é uma visão integrativa, meus alunos, eles têm também o aprendizado do gua sha, né? O gua sha, ele começou a ficar mais presente na minha vida quando eu comecei a ver que esse casamento aqui dava muito certo. Laser com gua sha, tá? E principalmente naqueles casos que a gente tem que ter mais cuidado, quando você pega um paciente que assim, não é indicado paciente debilitado, com deficiência de Ti e sangue, porque você vai mobilizar muita energia. Mas tem paciente que não é tão debilitado, mas você vê que falta um pouco ali de sangue, não pode pôr tanta força, e você vir depois com laser, principalmente no vermelho, né, bem ali na pele, para poder trazer energia, então você trabalha bem isso daí. Então, o gua sha eu combino bastante. Outra coisa que dá para combinar bem bacana, aurículo, tá? Então, eu sempre pergunto, eu posso combinar
os cristais, eu sou auriculoterapeuta. Eu posso combinar os cristais, a semente com o laser? Você pode combinar. O que você tem que prestar atenção, assim, que eu sempre falo para os alunos. Tem necessidade de todo ponto que você fizer com laser, tudo que você fizer, você colocar semente ou esfera, combinar em todos os pontos, né? Porque às vezes pode ser um hiperestímulo, talvez não tenha toda essa necessidade, mas eu gosto de pegar pontos estratégicos. Por exemplo, estou tratando dor, que hoje foi o assunto da live. Estou tratando dor no joelho. Aí eu posso fazer alguns pontos aqui que eu quero trabalhar pontos mais sistêmicos até, fazer o triângulo cibernético, analgesia, tal, o joelho, né? Posso trabalhar aqui inflamação e tudo com laser. E depois vir no ponto do joelho e colocar uma sementinha e mais o ponto de analgesia, sair com 2 sementinhas, além de ter feito laser, eu acho mais interessante. Eu gosto dessa combinação mais estratégica. Porque aí você não precisa pôr em tudo, não precisa desse super estímulo, porque isso é um ponto que eu trouxe aqui para conversar com vocês sobre combinação, já eu falo. E porque não é que tenha necessidade. Se você fizer sua aurícula toda no laser, você fez todo o tratamento. Mas o que é legal das sementes, do material que você coloca na orelha para o paciente levar, né? Tem um efeito muito bom. Primeiro que o paciente ele se envolve com o tratamento dele. Por quê? A gente sabe que ele precisa pressionar, né? Ele precisa estar ali 3 vezes ao dia, fazer a pressão na semente. Tudo isso é colocar o paciente no presente. Ai, agora eu parei, tô aqui, tô me envolvendo no meu tratamento. Então, é legal também você colocar um material, né? Quando você está tratando questões emocionais, melhor ainda, porque é a hora de aterrar esse paciente, é a hora de chamar ele para, opa, tô chamando aqui, tô parando, tô respirando, tô me conectando com o meu corpo, até que é uma forma de você fazer esse paciente prestar atenção. Às vezes ele estava tão no automático que já estava entrando em pontos ali de gatilho, e isso é uma forma de trazer esse paciente para o presente. Então, combinar com a aurícula é muito legal, eu gosto nesse sentido. Eu não faço em todos os pontos, assim, essa combinação, porque eu acho que é o próximo ponto que eu vou falar. Que é assim, você pode substituir as técnicas, pode, ou você pode somar. Só que quando você vai somar, aí, gente, isso vale não só pro acupunturista, tá? Você que trabalha outras técnicas, você trabalha outra técnica, você trabalha na estética, você trabalha na podologia, você é fisioterapeuta, você é enfermeiro, você tem toda a tua bagagem ali. E você começou também a estudar o laser. Você tem uma bagagem, assim como o acupunturista tem outras ferramentas, né? Você também tem. Qual é o cuidado que você tem que ter quando você combinar as técnicas, né? Já aconteceu, e aí eu sempre oriento os alunos nesse sentido. Para você, quando estiver combinando, não ir com tanta sede ao pote. Por quê? Você pode hiperestimular, você pode agudizar. Por quê? Você está juntando o laser, que já é uma tecnologia, com uma outra técnica. E técnica X, pode ser as outras ferramentas da medicina chinesa? Pode, mas pode ser ali uma outra ferramenta que você trabalha. Qual é o cuidado que você tem que ter? Você está vindo com uma tecnologia potente que, né, traz ali uma potência, potencializa resultados. Talvez você tenha que ajustar doses desse casamento. Seja a força de uma das técnicas, seja uma quantidade de pontos, seja os estímulos que precisam ser ajustados, seja o tempo, talvez não precise deixar tanto tempo, porque tem um ilibe acontecendo. Acabei de dar o exemplo da orelha aqui. Eu antes, quando eu não trabalhava com laser, eu fazia toda a minha aurícula pondo semente em tudo. Agora que eu estou trazendo laser, eu quero trabalhar também com laser, eu posso fazer tudo com laser e escolher uns pontinhos para a pessoa levar aquela semente, né? Vai ter paciente que às vezes fazer em todos os pontos é necessário, só que nem todo paciente é necessário. E às vezes as pessoas elas bebem pouca água, elas não se nutrem, elas têm deficiência de energia, de sangue. Então, às vezes, manipular
muitas técnicas de uma vez, tem que ter cuidado para o paciente não sair pior do que ele entrou, né? Para não consumir essa energia. Então é isso que você vai pegando o jeito também, vai entendendo. Ó, eu vou trabalhar tal técnica, sei lá, até um tuinar, uma massagem, uma técnica ali de liberação com as mãos ali que eu vou fazer. E você vai trabalhar com laser, então você já tem que dar essa dosada, né? Eu não vou saber todas as técnicas. Quer ver outra que você pode combinar para o acupunturista? Você pode fazer eletroacupuntura e laser acupuntura na mesma sessão, trabalhando ali? Pode, mas você tem que saber que você está usando duas tecnologias. E ainda tem uma agulha ali de acupuntura, né, para segurar o jacarezinho da eletro. Então, você está usando acupuntura, você está usando eletroacupuntura, né, fazendo estímulo e está vindo com laser. Então, saiba que você tem que, talvez, se fosse usar isoladamente eletro, você usaria de uma forma. Agora que você está vindo com laser, entenda que você tem que fazer uma dosagem ali para não hiperestimular e acabar o paciente saindo pior do que entrou. E aí, não me pergunte como é que você vai dosar, porque eu não trabalho com eletro. Então, por isso que aos pouquinhos. É melhor você ir aos pouquinhos. É melhor você... Sabe quando você vai entrar na piscina gelada, que você põe o dedinho assim, do pé, na piscina, assim, para tocar água, para sentir água? É melhor ir indo aos pouquinhos e sentindo, para numa próxima sessão você avançar um pouquinho mais, do que de cara você já ir com muita informação, daqui a pouco você hiperestimula e esse paciente pode sair drenado, cansado, com mais dor. Tudo isso pode acontecer. Tá? Então, eu falo muito sobre combinar técnicas, falo muito sobre você não precisa fazer só a substituição. Mas é isso. Não é assim, sabe, o cor-de-rosa. Não, você tem que estudar, você tem que se capacitar, você tem que entender, você tem que fazer em você mesmo, você tem que testar, tá? Para ir ganhando sua confiança, tá bom? E assim também... pro acupunturista, né, que tá chegando, tá, mas e aí? E aqui você tem janelas terapêuticas. Então você vai trabalhar com pequena dose no laser, você vai tonificar, uma dose moderada você está harmonizando, uma dose de 6 joules você está dispersando, tá? Então você, obviamente, se você resolveu colocar uma agulha num ponto e você está sedando aquele ponto, se você vier com o laser, você faz o mesmo raciocínio ali, né? Chama o mesmo raciocínio no laser, tá? Então você consegue fazer essa combinação. Antigamente, eu fazia isso, eu fazia todo o agulhamento, escolhia alguns pontos chaves do meu tratamento com laser. Então, ficava agulha e laser. Depois, eu mudei. Eu não faço assim, eu vou pegar todo o paciente, fazer todo o agulhamento em todos os pontos. Não. Hoje eu faço, a minha base é laser acupuntura. E aí, alguns pontos específicos eu trabalho com agulha. Então, às vezes... eu acrescento um ritang, estou trabalhando aqui a parte gástrica, o paciente ainda está com refluxo, aí eu vou trabalhar as agulhas, né, contra energia, né, para baixo, para puxar para baixo a energia do estômago, tudo isso. Então, assim, aí eu hoje eu já trabalho com menos agulha do que eu trabalhava no início, né? Não sei se é preferência, eu acho que eu gosto mais assim, enfim, eu gosto de explorar mais o laser, né? Eu exploro a agulha tradicional, mas eu gosto mais de explorar mais o laser, justamente por isso que eu falei, né? Poxa, eu tô trabalhando um ponto de estômago. Ali talvez ele seja muito chave, eu vou pôr uma agulha, mas eu vou vir com laser também. Aí o meu laser, ele é o ACP, ele tem uma energia, uma frequência do meridiano de acupuntura. Então, eu vou trazer o ponto aqui do estômago, a frequência do estômago, para trabalhar um ponto, o ponto mu do estômago, né? Então, isso daí dá uma outra informação para aquele ponto. E como você pode potencializar tudo isso? Aqui, gente, já começa a entrar para outros profissionais. Por quê? Hoje eu quis fazer o fechamento do meu ano para os meus colegas, né? Que é a minha expertise da acupuntura e tudo, né? Medicina chinesa. Então, eu quis dar esse viés. Mas e os outros colegas? E os colegas são laser terapeutas, né? Podem não trabalhar ali com a acupuntura, mas trabalham com a laser terapia. Bom, foi o que eu falei. Além disso, você deve ter ali uma outra formação. Então,
você sendo fisioterapeuta, você ainda vai trabalhar tudo aquilo que você estudou, tem expertise para trabalhar, o fonoaudiólogo tem todas ali as técnicas para fazer ali a recuperação do paciente, o enfermeiro, cada um vai na tua área, né? Mas é claro que, por exemplo, você está falando de dor, né? E aí o acupunturista também trabalha com dor. Por exemplo, o fisioterapeuta está trabalhando a dor no joelho. Eu, como acupunturista, estou trabalhando uma dor no joelho. Eu posso trabalhar a laser acupuntura, aí esquece que eu não trabalho com laser acupuntura. Você pode trabalhar o laser pontual, que é o quê? Lá no lugar da dor. Você vai no local da dor e vai trabalhar a modulação da inflamação, a regeneração celular daquela lesão. Né? Então você vai lá direto. Só que mais que isso, você pode trazer o ILIB junto. Então, assim, o ILIB é um recurso multiprofissional para o laser terapeuta, ou seja, o profissional que começa a estudar laser na tua área de atuação, né, que você vai estudar para aplicar na tua área de atuação, tem que aplicar o ILIB também, né? Dificilmente tem um curso de laser que você não vai, né, dentro aqui do Jornal Integrativo, você vai aprender o ILIB. Porque como é que você não vai aprender a trabalhar uma técnica que mexe no sistema todo, né? Então, você, profissional, pode fazer... por isso que o meu curso é multiprofissional, porque você trabalha a laser terapia e o ILIB também, não só a laser acupuntura. Você pode melhorar... Pode não, você vai melhorar o território biológico do seu paciente, o terreno biológico, e com isso ele vai melhorar, vai responder melhor a qualquer técnica, inclusive medicamentos. Eu tive um relato hoje na minha comunidade, gente, a gente tem uma comunidade exclusiva de alunos, né? Que é a comunidade no Facebook, que eles estão lá trazendo os casos deles, tirando as dúvidas. E teve uma dúvida que era sobre medicamento ansiolítico, se tinha algum problema, né, fazer ILIB com relação à fotossensibilidade. E aí eu expliquei isso. E depois veio uma aluna e fez um comentário, eu achei tão legal esse comentário, eu vi hoje, né, falando que ela mesma é um exemplo de que toma ansiolítico, tem um remédio lá que é controlado, que ela faz uso, mas que ela percebe que quando ela faz o ILIB, ela passa pelas crises de uma forma diferente, que ela nem sente necessidade de tomar remédio, ela reduz 50%, né, o uso, enfim, ela vê essa diferença. Então, o corpo responde melhor, né, ele vai responder melhor também ao medicamento, e o próprio ILIB faz já os efeitos de modular, né, a inflamação, de acalmar, de ativar o sistema parasimpático. Vai fazer um efeito ali ansiolítico mesmo, natural, né? E, consequentemente, isso vai ter uma interação com o medicamento, para você até ter que usar menos o medicamento, né? Então, assim, o ILIB ele vai fazer com que você trabalhe melhor o corpo, né, como um todo. E aí, gente, o ILIB, ele modula a inflamação, né? A nossa inflamação ali que está na base, né? A gente tem uma inflamação silenciosa, sistêmica, que está na base dos desequilíbrios. Então, o nosso estilo de vida, gente, individual e coletivo, faz com que a gente fique mais inflamado, tá? Não é apenas individual. Então, assim, a gente vive num mundo que ele é mais contaminado mesmo, diferente dos nossos antepassados. A gente vive num mundo mais estressado, né, mais estressante. Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso estilo de vida individual, porque coletivamente o mundo já está de um jeito que, bom, a alimentação, excesso de produtos, de produtos químicos e aditivos alimentares, né? A gente tem excessos de medicamentos, o estresse também, né? Essa coisa de um mundo globalizado, de um mundo acelerado, de rede social, as pressões também, enfim, do dia a dia. Então a gente fica no mundo mais estressado. A gente se utiliza de mais produtos de estética, de
de maquiagem, de botox, disso e daquilo. Então a gente tem os produtos, a própria maquiagem, esmalte, as coisas que a gente, né, usa enfim, para nossa vaidade. Os produtos antigamente era tudo em vasilha de vidro, hoje é tudo em vasilha de plástico, as panelas, enfim, os agrotóxicos. Então a gente vive nesse mundo. Então a gente tem que cuidar, porque a gente vai se inflamando, né? Então a gente precisa, é importante, dentro do meu curso de jornada integrativa, eu trago um pilar, ele é um pilar, falar sobre os pilares da saúde integrativa, que é cuidar da alimentação, cuidar do manejo do estresse, cuidar da atividade física, se exercitar, enfim. Porque, gente, o estilo de vida sustenta as nossas queixas, então isso é muito importante, tá? Então, quando você está falando de tratar dor, a gente também tem que ver como que esse paciente, né, o estilo de vida desse paciente, às vezes esse paciente é extremamente sedentário. É muito desafiador quem já tratou aí dor, já chegou paciente 100% sedentário ali para tratar dor. É extremamente desafiador, porque o estilo de vida desse paciente está causando as dores desse paciente. Então, o paciente não ajustar isso daí vai ser muito enxugar gelo, né? Então, como que a gente, acupunturista, trabalhador, a gente vai trabalhar de forma sistêmica, pontos sistêmicos, o padrão desse paciente. Muitas vezes tem que fazer nutrição, então a dor ali está sendo gerada, mas por uma deficiência, às vezes uma deficiência de sangue, né, uma deficiência de energia. Mas os pontos ASH são os pontos de dor, a gente vai trabalhar. Quando a gente trabalha só com agulha, né, a gente... Qual é o raciocínio para o acupunturista? Colocar muita agulha ali, chamar ti, chamar sangue, promover uma microlesões, promover uma microinflamação para poder se regenerar, né? Inflamação é importante para a regeneração. Só que a gente pode trabalhar isso com laser, e aí isso daí dá um efeito muito mais rápido, né? Então, hoje eu gosto de trabalhar sim com as agulhas na dor, de forma local. Vou estimular, eu vou querer causar microlesões, mas eu vou vir com laser, com a luz, para poder aproveitar essas microlesões, porque a célula lesionada ela tem atração pela luz, para poder regenerar essas células. Então, o efeito é bem legal. E aí você pode trabalhar a sua dor. Aí, eu estou trabalhando dor no joelho. Você vai trabalhar rim, você vai trabalhar ossos, né? Você vai circular energia, você vai trabalhar pontos ali locais, tá? E o ILIB. O ILIB é uma forma de você modular a inflamação. Fê, mas eu estou passando o ILIB no pulso, eu estou colocando o ILIB no pulso e a dor é no joelho. Sim, exatamente, porque o foco do ILIB é o sangue. Então, o sangue que está passando na frente desse aparelho de laser, né, as células estão recebendo a luz e o sangue ele vai circular e esse benefício todo vai chegar lá no joelho, que é o local onde o corpo está mandando sinalização que tem uma inflamação. E não só o joelho, né? A gente tem essa mensagem de inflamação pelo corpo. A gente tem essa mensagem de inflamação na raiz, no intestino. Então, por isso que é importante a gente olhar o paciente como um todo, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, como é que estão as dúvidas de vocês, se tem alguma dúvida. E aí, gente... Nossa, chega a dar um frio na barriga, né? Pensar que essa é a última live do ano, né? A gente falou sobre trouxe muito assunto. Todas as minhas lives ficam salvas aqui no Instagram, mas você pode, no meu canal do YouTube, Fernanda Pradines Laser Terapia Integrativa, você encontra todas as lives, conteúdos, aulas dentro do YouTube, tá? Então, a gente falou sobre dor, falou muito sobre dor, falamos sobre laser acupuntura, saúde da mulher, com certeza a gente vai falar mais ano que vem, né? Saúde da mulher tem que falar porque é um assunto muito, muito pedido, né? Menopausa, ciclo menstrual, endometriose, a gente falou. Eu combinei com vocês, acho que foi na live da semana passada, que ano que vem eu e a Gabi, a gente vai fazer live juntas novamente para falar sobre autismo, tá?
E, enfim, então essa é a nossa última live. Deixa eu ver as dúvidas de vocês. E depois a gente vai voltar, gente, ano que vem, para ter sempre o nosso encontro aqui, para a gente ir se fortalecendo essa comunidade, né? Os alunos participam, eu fico feliz com os alunos. Ó, a Irene, boa noite, professora Fernanda. Ó, Rafa, boa noite, pessoal. Ó, a Nath. Gente. Ó, Jane. Oi, Fernanda, como faço para adquirir a plataforma? Porque levaram o seu celular? Jane, deixa eu ver se a minha equipe já falou com você aqui. Só mandar uma mensagem. Ó, pronto. A Pri já falou com você, né, Jane? Não se preocupa não, tá? Você tá aí, já pegou o telefone aqui do suporte, que a gente te coloca de novo na plataforma, tá? Beleza. A Paty, os monitores. Ó, a Suelen, utiliza o laser de outra marca. O curso é designado apenas para esse modelo ou explica universalmente? Excelente pergunta, Suelen. Universalmente. Tá? O meu curso não é específico, tá? Para determinada marca, claro, né? Eu trabalho com essa marca, eu falo dela também, mas vários alunos com outras marcas, perdendo o medo de usar o laser de outras marcas, tá? Quando o laser, tem dúvida alguma relativa ali ao aparelho, eu peço para mandar manual, vídeo, para eu ver seu aparelho, tá? Mas não, porque você vai aprender a base da laser terapia, você vai aprender comprimento de onda, os parâmetros, né? Potência, comprimento de onda, a energia, né? Isso de forma pontual. E você vai aprender, Sueli, não só dentro da laser acupuntura. Para o laser acupuntura, isso sim, né? O curso mais completo aí de laser acupuntura. Só que você também vai aprender a trabalhar com a laser terapia. Então, você vai aprender a regenerar, modular a inflamação, analgesiar, e esse raciocínio você usa para outros profissionais, tá? Além disso, o ILIB, que foi como eu falei para vocês, né? É um curso completo, porque você vai aprender a utilizar a fotobiomodulação de forma sistêmica, porque, gente, o ILIB é uma ferramenta assim que eu não faço nenhuma sessão de acupuntura aqui sem ILIB, né? Porque traz um resultado muito diferente para os nossos pacientes. Então, vale muito a pena, tá? Então, Sueli, não precisa ser laser da DMC. Importante, né? Eu trabalho, Sueli, com laser de fotobiomodulação. Então, precisa ser um laser de baixa potência. Porque tem profissionais que trabalham com laser de alta potência, né? E aí que fazem fotodestruição, ou trabalham com cirurgia, trabalham com estética, fazem outras questões. Aí esse laser não é o foco dos meus cursos. É a fotobiomodulação. Se o seu laser é de fotobiomodulação, tá bom? Ok. Ó, Kelly, laser é vida, eu amo. É verdade, Kelly, é isso mesmo. Com certeza. Ainda mais na podologia, né? Trazendo também aí... isso, sou podóloga e uso no tratamento de onicomicose. Exatamente. Inclusive, na nossa oferta da Black, a gente trouxe aí um workshop para os podólogos, Kelly, porque exatamente você usa o laser ele vem para agregar, né, as áreas. Então, na podologia é muito forte, né? Você pode tratar onicomicose, pode tratar dor, inflamação, enfim, super bom, né? Ó, a Paty, já faço em mim e é perfeito, muito bom. Muito bom. Ó, a Kelly, quero aprofundar no ILIB, exatamente, Kelly, eu tenho um curso de LIB específico só de LIB também. Tem um curso completo, que é o Jornada Integrativa, que tem o ILIB também. E aí ela até escreveu exatamente como o meu aparelho, né? O ELIB. Gente, isso é até importante falar, né? Eu gosto muito de explicar, porque às vezes, né, o que para uma pessoa, né, já sabe, a outra não sabe, né? O que acontece? Esse daqui, o da DMC, ele escreve ELIB, tá vendo? Igual a que ele escreveu, ELIB. Por quê? Porque é o nome do aparelho, tá? Mas ele faz ILIB, que é a técnica, tá? Então, o ELIB faz ILIB. E eu tô trazendo o meu, mas MMO, outras marcas também, tá? Trabalham com o quê? Com um aparelho de laser que tem a função ILIB. Então, você pode fazer ILIB tanto aqui quanto aqui. Outro dia eu estava numa sessão aqui
e esse daqui tava meio que, tava acabando a bateria, ele começou a pitar, e aí eu tirei, e eu já tinha feito a laser acupuntura e tudo, coloquei a pulseirinha e vim para esse daqui, tá? E continuei a entrega de lib nesse daqui, tá? Então, é bem importante, Kelly, porque você, é isso mesmo, você é podóloga. O que é legal, Kelly? Você pode fazer esse reloginho aqui e tá trabalhando a onicomicose lá no pé? Pode. Mas aí, o que eu trago no curso? Que você pode ainda potencializar ainda mais. Você trabalhou o pé desse paciente, a unha, fez toda lá, aplicou toda a tua técnica, trabalhou o PDT, pegou o laser, fez tal e tudo. O que mais você pode fazer para potencializar? Você pode fazer o ILIB, pode deixar esse paciente fazendo ILIB aqui, pode, e pegar o seu laser e fazer uma aplicação rápida de ILIB em artérias dos membros inferiores. Então, você pode trabalhar a pediosa, você pode trabalhar a tibial posterior. Então, você está trazendo ali uma irradiação que também é sistêmica, que está sobre uma artéria, mas também você está trazendo uma irradiação localizada. Não? Muito bom. Tá? A Gabi tá aqui. Ano que vem, hein, Gabi? Vamos juntas fazer nossa live. Tá bom? Ó, o doutor Simões, sou dentista e estou tendo resultados maravilhosos com o uso do laser nos meus pacientes. Ontem atendi uma paciente com sensibilidade dentária provocada por uma fratura de mandíbula. Nossa, ela teve que colocar placas para fixar a fratura e ficou com a sensibilidade. Fiz o laser local e o resultado foi perfeito. Me ligou hoje relatando que está sem sensibilidade. Maravilha, doutor Simões. Gente, para odontologia é perfeito, é muito bom. Inclusive, é uma área muito precursora, né? Que estuda bastante, muitos estudos na área da odontologia, né? E na área da odontologia, por isso que eu falei a questão do laser, né? Trabalha não apenas com laser de fotobiomodulação, também, mas eles trabalham também com outros tipos de aparelho de laser, de alta potência, né? Excelente, doutor Simões. Você pode também combinar o sublingual, o ILIB sublingual, excelente para os dentistas. 5 a 10 minutinhos aqui, ó. 10 minutinhos, né? 5 já é para criança, assim. Para você fazer ILIB também, que, nossa, tem efeito na boca, nos dentes, nas mucosas, enfim, excelente. Muito bom a sua participação. Obrigada, doutor Simões. É muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ó, a Elaine Hoft. Sou auriculoterapeuta, tenho muitos resultados com laser, graças a Deus. Maravilha! Muito bom, né? A auriculoterapia, ela é fantástica e você poder trazer essa tecnologia para trabalhar o laser na aurícula também é muito bom. Muito bom mesmo. Ó, doutor Simões, laser terapia, ozonoterapia. Excelente também. Deixa eu só lembrar aqui qual é a área da Elaine, que ela falou. Aurículo. Só tenho receio para usar na drenagem linfática. Você também pode trabalhar os linfonodos, você trabalhar... você tem dentro da tua área ali, você conhecendo, você consegue estimular, né? Para poder eles atuarem de forma melhor, drenarem melhor, circular melhor, né? Mas é muito interessante você também trabalhar na drenagem. Ó, cure a ti mesmo, nos pontos de aurículo vermelho. Exato. Na aurículo, né? Olha só, a gente usa aqui, ó, a aurículo. Ó, olha como é que é bom aqui, que isso sempre é uma dúvida, então eu já vou aproveitar aqui, né? Quando que a gente usa vermelho, quando que a gente usa infravermelho, né? O comprimento de onda, gente, a gente está falando sobre o alvo, o tecido alvo. Então, existem alvos mais profundos, que a gente precisa de um comprimento de onda maior que penetre mais na pele. Então, a gente está falando do comprimento de onda infravermelho. Então, você quer que as células, a região mais interna, mais profunda, absorva essa luz, se você colocar
uma luz que ela só fica aqui de superficialmente, o internamente não vai conseguir, o laser não chega lá. Então, você tem que saber o alvo que você está trabalhando, aonde que você quer irradiar para pensar no comprimento de onda. Então, eu estou trabalhando internamente aqui um alvo mais profundo, como músculo, osso, tendão, órgãos, enfim, você vai colocar um infravermelho para ir lá dentro. Agora, se você está trabalhando pele, mucosa, pontos auriculares, superficiais, gente, ó a finurinha para começar, né, do pavilhão auricular. É tudo muito superficial. Não tem necessidade, tá? Não vai fazer mal você fazer o infravermelho. Mas você faz, né, o infravermelho, você faz o vermelho aqui, tá? Não vai fazer mal fazer o infra, mas a gente usa o vermelho, tá? E aí você usa aí 1 joule, aqui a gente faz um estímulo de harmonização nesses pontos, né? Por exemplo, quando você trabalha na aurículo com agulha, o acupunturista, o auriculoterapeuta que atua, né, com agulha, você consegue com agulha dispersar e tonificar com agulha. Quando você escolhe a semente, quando você escolhe o cristal, você não faz tonificação e dispersão, você está harmonizando aquele ponto, porque você estimula e ele entra em homeostase, levando por reflexologia, pelo sistema nervoso, a mensagem para a região que precisa ser estimulada. Então, você está harmonizando. O raciocínio do laser na aurícula é igual. Você vai fazer harmonização nesses pontinhos, só que aqui você usa 1 joule pondo energia nesses pontinhos, tá? Então, é dessa forma que você trabalha a aurículo, tá? Claro, existem ali, tem gente que tentou, não teve uma boa resposta, trocou pelo comprimento de onda vermelho, consegue às vezes uma resposta diferente, às vezes, então 1 joule, eu vou lá, fiz 2, ok, isso acontece também, você vai ajustando, mas vocês pediram ali uma base, então a base é 1 joule no infra, no vermelho para fazer aurículo, beleza? Deixa eu ver aqui. Olha só, Ivone pedindo, maravilha, Ivone, obrigada pela sugestão. Fê, faça live sobre Alzheimer, gratidão. Vamos fazer, ano que vem vamos fazer sim, tá? Trazer pontos Alzheimer, Parkinson, tá? Vamos falar. Cura a ti mesma, Adriana. Ela é aluna. Estou apaixonada com as aulas sobre o intestino. Maravilha! Olha só. Já estou usando o sublingual, carótida da intranasal, muito feliz. Bom, né, Adriana? Você sabe que, lógico, no início a gente aprende o radial, que é o mais usual, e tem muitos resultados. Eu não me canso de falar que, inclusive em doença degenerativa, né, com um zumbido muito forte, só com a radial eu já tinha muito resultado. Mas depois que você aprende a fazer próximo do local, a gente percebe que os resultados eles vêm mais rápido, né? E aí é bom, né? A gente quer acelerar os resultados. Coisa boa, gente. Ó, a Miri perguntando, Fê, a aplicação do laser, ele é somente uma vez a cada ponto ou pode ser mais? Como é isso? Miri, se você estiver falando de laser acupuntura, você vai fazer uma aplicação, uma entrega em cada ponto da sessão. Você não fica várias vezes entregando, não. Eu vou fazer F3 e G4. Você vai lá, entrega no F3, entrega no G4. Acabou, entendeu? Você fez ali todos os pontinhos, acabou. Agora, próxima sessão, você faz novamente. E não tem necessidade de marcar, assim, 3, 4 sessões seguidas de laser acupuntura. Não tem. Agora, laser terapia pontual, não, eu estou trabalhando ali a dor de um paciente local, acabou de se lesionar. Se é uma questão aguda, pode ser que localmente você pode se encontrar em dias mais frequentes, se não for 3 dias seguidos, 2 vezes, 3 na semana, para dar ali uma entrega maior nesse início de lesão? Pode, tá? Então, laser acupuntura entregou ali nos pontos, acabou, depois é na próxima sessão. Agora, tanto é que às vezes, quando eu até oriento assim os meus alunos, quando a gente está falando de protocolo, de frequência, é tipo assim, laser acupuntura você pode fazer ali de 1 a 2 vezes por semana. Mas se você resolveu
fazer ILIB com uma frequência maior, porque você viu necessidade e vai fazer diariamente, ok, faça diariamente ou faça 3 a 4 vezes na semana, enfim, mas a laser acupuntura não precisa seguir junto com o ILIB, né? Então, laser acupuntura bem pontual ali. Aí a laser terapia vai depender, né? Se é uma coisa, uma queixa crônica, você também não tem necessidade de entregar várias vezes seguidas, né? Tem que dar o tempo também, quando é uma questão, uma queixa, uma lesão mais crônica, tem que dar o tempo daquele tecido que já está há muito tempo lesionado, absorver essa luz e trabalhar essa luz. Senão você pode piorar. Então, tem isso também, tá bom? Agora, por exemplo, o ILIB, você pensa diferente. Sistemicamente, você pode fazer no sangue ali diariamente, se for necessário, tá? Faz um protocolo ali 10 dias seguidos, depois começa a espaçar. Pode, beleza? Ó o Paulo, gente. Paulo da ENAC, aluno da ENAC querido, do ambulatório. O César perguntando se pode aplicar ozônio na mesma região do laser. Pode, mas aplica primeiro o laser e depois você faz o ozônio. Ó, o doutor Marcos Celestino. No trauma para pseudoartrose, posso usar ILIB? Pode. A Margarete, faço uso do ILIB na paciente de drenagem linfática. Excelente, Margarete. Você viu com ILIB. Inclusive, você pode fazer ILIB às vezes, enquanto você está fazendo a drenagem, você já deixar a paciente recebendo ILIB. Se é uma questão, às vezes, assim, tem um acúmulo maior nas pernas, né? Tem ali uma má circulação nas pernas, você pode também trabalhar até as artérias, né? A poplítea, a tibial posterior, enfim, dos membros inferiores também, né? A Elaine, suas dicas são ótimas. Você fala claro, não só para acupunturista. Que bom, Elaine. É assim que eu faço no meu curso, tá? O meu curso, ele não é específico para acupunturista. Com certeza vai ter ali bem recheado de assunto para acupunturista, porque é um curso completo para acupunturista, mas também é para as outras áreas também, né? E eu faço sempre esse paralelo, né? Para o acupunturista sim, para quem não é. E outra, né, gente? Você pode sempre aprender um pontinho ou outro que você pode enriquecer na tua área. Não é que você vai fazer o curso e ser um laser acupunturista, você vai ser um laser terapeuta, né? Mas, eu trabalho com drenagem, aprendi aqui um pontinho na perna, que é um pontinho que o Baço 9, ele trabalha edema, trabalha melhora a circulação das pernas. Você tá vendo aquilo e você tá trabalhando laser, você aprender um pontinho ali para a tua área de expertise só vai enriquecer, né? Você vai ser um laser terapeuta que vai ter um conhecimento, um outro ponto de acupuntura que vai te ajudar, né? Prof, eu faço infra na aurícula quando o paciente tem hipersensibilidade nos olhos. Sim, meu esposo tem no infra, não desperta sensibilidade, maravilha. Isso acontece bastante mesmo, Elaine. Às vezes os pontos eles são vermelhos, né? O comprimento, a gente faria vermelho, mas por conta da hipersensibilidade a gente faz essa troca, né? Porque tem cromóforo, tem receptor para receber, né? E aí, gente, eu queria... Gente, olha só. Então o prazo, né, de 48 horas, para quem está com muita dor, posso fazer 3 dias seguidos na laser cultura? Depende. Você não tem necessidade, na laser acupuntura, de fazer 3 dias seguidos, entende? Você pode fazer duas sessões de laser acupuntura na semana? Pode, tá? Mas eu tô falando na aplicação pontual, aí depende. Se for uma lesão atual, aguda, você pode fazer dias seguidos, porque as células, a lesão, as células estão lesionadas, elas estão necessitando da luz. Mas quando é crônico, não tem que ter cuidado para não agudizar, tá? Mas aí é isso, às vezes quando o paciente está com muita dor, você não faz 2 sessões de acupuntura na semana, ou até 3, você poderia seguir nessa linha, mas assim, de 1 a 2, geralmente é interessante, tá? Olha só, gente, a gente está fechando aqui a última eu vou abrir uma caixinha de perguntas, que eu tô vendo perguntas aqui que eu não vou dar conta de responder. Quando eu terminar essa live, eu vou abrir caixinha de perguntas, tá, Ivone? Aí você coloca a questão
está falando da sua irmã que tem tendinite, demência, tá? E aí eu respondo por caixinha de pergunta. Mas eu queria, gente, só fazer um fechamento aqui. A gente vai tá aí, final do ano, fechando um ciclo, né? Eu gosto bastante dessa ideia de fechar um ciclo. Eu vou falar aqui que eu gosto de fazer. Eu gosto sempre ali, chegando nos últimos dias do ano, 30, 31. Eu gosto muito da introspecção, eu gosto de ter um momento ali para mim e fazer um fechamento. Então, eu sempre faço, já tem anos que eu faço isso. Ano passado, eu lembro que eu estava na Chapada, aqui, perto de Brasília. Eu fiz, filmei e mostrei. Eu fazendo a carta, né? Agradecendo 2024 e trazendo a energia para 2025. E agora eu vou fazer uma carta agradecendo meu 2025, tudo que aconteceu, todos os desafios, tudo que eu consegui, tudo que né, os sonhos que eu consegui realizar. É uma carta de agradecimento até para a gente não esquecer, porque a gente tem a tendência de quê? Focar na falta, naquilo que a gente não conseguiu, naquilo que ficou faltando quando você teve uma grande conquista, você se desenvolveu, você está terminando o ano com saúde, sua família está bem, você está ali estudando, tem os seus desafios diários, mas é isso, gente, a vida é sobre isso, né? Então, eu gosto de fazer isso, essa finalização. Faço essa carta para o meu ano, é para mim, eu não mostro essa carta para ninguém. E gosto de fazer uma carta de abertura para a energia que eu quero carregar para 2026, para os projetos, o que eu quero, de desenvolvimento pessoal, o que eu quero melhorar em mim, o que eu quero me desenvolver espiritualmente, o que eu quero me desenvolver materialmente, de trabalho, de estudo, e passo a passo, o que eu vou fazer. Para quê? Para a gente aproveitar essa energia, né? E não esquecer e revisitar essas cartas, né? Então, eu deixo esse... não é conselho, né? Mas assim, é o que eu gosto de fazer, eu compartilho aqui com vocês também, e que vocês... Eu queria agradecer, né, o meu público, porque eu tenho um público muito lindo, muito respeitoso, muito participativo, que tem uma troca muito grande comigo. Eu sou muito grata a vocês por isso. Eu coloco caixinha, vocês me ajudam, vocês trazem conteúdo, vocês trazem as dúvidas de vocês, e isso me enriquece demais e mantém essa comunidade ativa, né, e trazendo conteúdo. Vocês, né, trouxeram que fala sobre Alzheimer, fala sobre isso. Então, eu queria agradecer ao meu público. Bem-vindos os que chegaram, né, que estão aqui recente, e muito obrigados que estão aqui comigo, já tem um tempo, e desejo um final de 2025 excelente para todo mundo, um excelente 2026. Vamos juntos, porque esse Instagram vai continuar entregando muito conteúdo de graça, de qualidade para vocês, que eu trago aqui todos os dias. Eu estudo para fazer meus conteúdos, eu vejo as necessidades de vocês, e eu vou fazer isso mais e mais ano que vem. Então vamos juntos e juntas, que 2026 seja um ano incrível para todo mundo, com muita saúde, muito trabalho e muito laser, tá bom, gente? Muito obrigada pela nossa última live do ano. Um beijão para vocês, mas eu vou estar aqui com vocês nos stories, tá bom? E a gente vai se falando. Tchau, tchau.